meditando ao Senhor sobre a palavra para essa noite, e o Senhor me trouxe à lembrança algumas coisas que Ele estava compartilhando comigo, a respeito de unidade. Amém? Diga unidade. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, unidade. E o Senhor tem compartilhado muito comigo a esse respeito durante esse mês de fevereiro. E é sobre isso, irmãos, que eu gostaria de compartilhar essa noite. Eu creio que Deus, Ele quer despertar em nossos corações. Nós não somos qualquer pessoa, amém? Nós não somos qualquer um. Você pode olhar para o seu irmão e dizer isso para ele, diga, você não é qualquer um. Diga, você é o melhor de Deus. Glória a Deus, amém? Você é o melhor de Deus, porque foi pago um preço precioso, meu irmão, amém? Foi pago um preço que nada nesse mundo e nunca poderá existir, para que essa liberdade que eu e você temos, de estarmos juntos, cultuando ao Senhor, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu sei que quando a gente fala sobre unidade, a gente lembra, da palavra que Deus fala lá nos Salmos, que Deus ordena a sua bênção na unidade, e isso é importante, amém? É importante nós sabermos, mas existem, irmãos, particularidades que está disponível para mim e para você na unidade. Nós precisamos, irmãos, entender que quando se fala de unidade, existe uma responsabilidade da nossa parte em observar isso, porque nós estamos num lugar, amém? Reunidos. Glória a Deus. Unidade, diga unidade. Aleluia. Nós estamos num lugar reunidos. Por que nós estamos aqui? A gente sempre fala, no início, gera expectativa, gera isso no teu coração. Já vem de casa desejoso por aquilo que o Senhor vai fazer. Nós ouvimos a esse respeito. E quando nós nos reunimos, meus irmãos, existe um poder glorioso. E nós vamos estar vendo na palavra, irmãos, a importância da igreja entender o que é unidade. Unidade não é só um conjunto onde se reúne pessoas. Unidade é quando existe um só propósito e uma só visão. E é essa visão que Deus quer firmar na minha vida e na tua vida. Amém? É a importância, é se importar, é se colocar pelo outro. E eu creio que Deus vai estar falando algumas coisas a respeito disso. Amém? Aleluia! Nós sabemos, irmãos, que a palavra diz que quando Deus formou o homem, Adão, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Amém? Eu sei que essa é uma passagem que muitas vezes é utilizada para casais, especificamente. Mas quando Deus disse, não é bom que o homem esteja só. E eu estava meditando a esse respeito, e o Senhor começou a trazer alguns versículos, alguns detalhes a esse respeito. Porque não é bom que o homem esteja só, não só relacionado a casamento, a unidade, homem e mulher, família, mas não é bom que o homem esteja só em nenhum sentido. Amém? Porque Deus não te fez, Deus não te criou para você viver só. Amém? Deus te fez e te criou com um propósito de haver unidade para um propósito. Porque Deus sabe todas as coisas. Deus sabe tudo aquilo que eu e você precisamos. Mas Deus precisa ver, irmãos, uma manifestação nossa, uma determinação nossa, amém? Em viver, em agir de conformidade à sua palavra. E a palavra está repleta a respeito da unidade. Amém? Hoje nós estamos participando de um culto, irmãos, e aqui há bastante pessoas. E existe algo poderoso na unidade, quando pessoas se reúnem. Amém? Mas existe algo, irmãos, que são particularidades que nós precisamos entender, que é nossa responsabilidade o se importar, se colocar, amém? Na vida do outro. Como assim se importar pelo próximo? Amém? Eu estava meditando a esse respeito, irmãos, a importância de nós como igreja. Eu sei que eu não estou aqui dizendo que você não se importa com o próximo. Eu estou aqui essa noite para despertar em teu coração, mexer em você da importância de você se importar, mas de uma forma diferente. Uma participação, uma entrega maior. Amém? Tem muita gente na igreja, irmãos, que
como todos nós estamos sujeitos a desanimar, né, a estar meio desestimulado por algumas coisas, por não ver, por não acontecer, e todos nós estamos sujeitos a desanimar. Amém? Mas Deus não nos chamou para desanimar. Você concorda comigo? Concordando ou não, irmãos, mas essa é a pura verdade. Por isso que Deus te fez, mas Ele não te fez para estar só. Amém? Se você pode fazer grandes coisas, irmãos, isso é uma verdade, é uma realidade, quando nós estamos firmados na palavra, quando nós entendemos que ela é a verdade, que ela funciona, nós podemos fazer grandes coisas. Mas quando existe uma unidade, o poder de manifestação, de realização é muito maior. Amém? Glória a Deus. Vamos estar vendo na palavra. Você já está me olhando aí, vamos ver na palavra. Primeiro, abre a tua Bíblia lá no Salmos 133, é muito conhecido por todos nós, né? Salmos capítulo 133, a partir do versículo 1. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Amém, meus irmãos. Mantém essa mesma chama acesa, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Diz assim... Salmo 133, a partir do versículo 1, ele diz: "Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião." Aí ele diz: "Porque ali o Senhor ordena a sua bênção." Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Glória a Deus. Porque ali o Senhor ordena a sua bênção. Aleluia. Diga: o Senhor ordena a sua bênção. Existe uma bênção de Deus. Aleluia. Irmãos, como eu falei, você não é qualquer um, você não está aqui por acaso, você faz parte de uma visão de Deus, uma visão que Deus arquitetou, construiu no coração dele, para haver uma soma para um propósito. Amém? Aleluia, irmãos, nós servimos um Deus de crescimento, nós servimos um Deus, irmãos, que vê além daquilo que nós podemos ver. Ele tem nos chamados para perto. Porque Ele tem sempre nos chamado para perto. Porque a humanidade, não só o povo de Deus está sujeito a isso, mas nós sabemos que a palavra diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Amém? Então o prazer do Deus desse século, que é o diabo, é afastar o homem de Deus. Aleluia! E sabe, irmãos, que ele tem procurado meios e formas de afastar o seu povo dele? Como assim? É possível? Diga, irmãos, é. Porque é algo que depende de nós. Deus tem colocado diante de nós, amados, tão grande salvação, tão grande poder, está disponível para mim e para você. Não é só letra, amém? Não é só uma ideia de homem. Não foi algo que um homem que arquitetou, foi Deus que construiu. E Deus quis se revelar a nós. Amém? Existe uma participação nossa no reino de Deus, irmãos. Que só em si, você não tem poder nem capacidade para fazer. Primeiro é Deus em nós. E Deus levantou pessoas para estar junto com você. Você não faz só, você não realiza só. É pessoas com você. Amém? Irmãos, nós precisamos ter o prazer de ver pessoas crescendo. Nós precisamos ter não só o prazer, mas o desejo, a alegria das pessoas crescerem. Porque quando nós entendemos essa palavra, nós entendemos, irmãos, que não é só para mim, não é só para você. Aleluia! É para o próximo também. Aleluia! Tenha prazer, irmãos, ao ponto de você ver pessoas crescendo mais que você. Aleluia! Porque para o mundo, irmãos, qual é o entendimento do mundo? Aí eu vou estudar, vou me preparar, porque eu vou me destacar. Tudo bem, isso é bênção. Mas a visão é sempre ser o maioral, né? Sempre estar lá em cima.
Sabe que Jesus, ele é o nosso maior exemplo de servir, de se colocar pelo próximo. Ele é o nosso maior exemplo. E sabe, irmãos, que essas verdades precisam estar no nosso coração. Nós precisamos saber mais, despertar em nós mais aquilo que Jesus fez por nós. Amém? Nós precisamos canalizar a nossa vida em Cristo, porque Ele é o maior exemplo e Ele demonstra o caráter de Deus. Amém? Cristo demonstra o caráter de Deus e isso precisa estar forjado em nós. Amém? Irmãos, nós estamos em um culto, nós participamos, né, toda quinta-feira, todo domingo, quando tem os outros cultos do sábado, nós sempre participamos. E sabe, irmãos, que diante de nós existe uma pessoa, do teu lado direito, do teu lado esquerdo, lá atrás, na frente, existe uma pessoa? Amém? Existe uma pessoa, e sabe que essa pessoa também é tua responsabilidade? Eu não ouvi nenhum amém. Como assim minha responsabilidade? Porque eu tenho que me importar com o próximo. Amém? Sabe que a gente tem que saber como é que ele está se passando? Tem pessoas, irmãos, que se desestimulam, que existe um momento na vida deles que eles dão para trás, né? Desiste. Sabe por quê? Nós sabemos muito bem porque não guardou o coração. Eu sei que existem várias situações, mas isso não substitui, irmãos, a nossa responsabilidade. Nós precisamos fazer alguma coisa por aquele que está diante de nós. Porque Deus nos confiou essas pessoas. Amém? Eu quero essa noite, irmãos, fazer também perguntas. Não que você precisa me responder, mas você responder para si próprio. Amém? Responder para você mesmo. Você tem se importado com o próximo? Amém? Se importar, todos nós se importamos. Mas uma prática, um exercício, uma manifestação nossa de chegar e procurar saber como está. Jaine, como você está? Irmão, como você está? Isso é uma prática, irmãos, que precisa estar no coração de todo o povo de Deus. Em Atos, no capítulo 1, eu sei que depois que Jesus diz para os discípulos não se ausentarem, mas permanecem. No capítulo 2, fala sobre a promessa, permanecesse, Jesus falou. No capítulo 2, fala sobre a promessa, a descida do Espírito Santo. Em seguida, os discípulos passam a andar num poder maior, num poder muito mais glorioso. Amém? Se você ler o livro de Atos, irmãos, quando começa, os discípulos passam a andar verdadeiramente nesse poder. E a consequência, irmãos, dessa manifestação é um crescimento. Existe um crescimento que é inevitável para todos. Pelo menos tem que ser assim. Amém? Aleluia. É um crescimento, diga crescimento. O crescimento, irmãos, faz parte da vida do povo de Deus. Amém? A Bíblia diz que houve um crescimento, a igreja cresceu, desenvolveu, e por causa desse crescimento, algumas viúvas, algumas pessoas começaram a reclamar, porque estavam sendo deixadas de lado da participação no partir do pão, na divisão das bênçãos, daquilo que era ofertado. Amém? Daquilo que se chegava. E elas começaram a reclamar por causa disso. Sabe, irmãos, que eu sei que nós estamos sujeitos a reclamar, né, por algumas coisas de não estar vendo, não estar acontecendo. Mas existe algo, irmãos, em nós, que nós precisamos entender, que a nossa manifestação, ou seja, a minha participação. Você não foi chamado por Deus, você não foi constituído por Deus para viver só. Se você vive só, isolado, chega um momento na sua vida que você vai sofrer. E Deus nunca vai deixar de falar, Deus sempre vai levantar pessoas. Amém? Se eu e você não fizermos nada, mas Deus vai levantar pessoas. Amém? Glória a Deus. Todos nós estamos sujeitos a isso, irmãos. Mas você precisa se envolver. Você precisa participar. Porque como é que eu quero crescer se não houver uma participação minha? Deus é perfeito, irmãos. Deus trabalha não só Ele, mas é Ele e nós. É Ele e eu. Amém? Deus faz a parte dele e eu faço a minha parte. Você está entendendo, irmãos?
Aleluia! Glória a Deus. Deus tem te chamado para perto, irmãos. Exatamente para que você possa construir isso na sua vida, que não é só você, mas é Deus em mim. E porque é Deus em mim, Deus trabalha não só em nós, mas na unidade. Porque Deus vê um crescimento, Deus vê uma estrutura. Tem coisas, irmãos, que eu só não poderia fazer. Esse púlpito aqui que você está vendo aqui na frente, eu não consigo carregar ele só. Eu dependo de outra pessoa para carregar ele comigo. Amém. Você pode olhar para o seu irmão e dizer para ele: irmão, eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Amém. Nós não vivemos só, irmãos. Agora bora para a palavra que eu... Eita glória, vamos lá. Abre lá Hebreus. Glória a Deus. Vamos para cá. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 24. Hebreus 10, versículo 24. Aleluia. Você é importante, irmãos. Amém? Nós somos importantes um para os outros. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra: consideremo-nos também uns aos outros. Aleluia. Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Você pode dar um glória a Deus? Amém? É importante, irmãos, você olhar para o seu irmão e abençoar a vida dele. Dizer: irmão, você é mais que vencedor. Se estimular, se alegrar. Não olhe, irmãos, pelo fato de muitas vezes, eu sei que é algo que acontece muito em igrejas por aí. As pessoas muitas deixam de receber um aperto de mão ou uma manifestação do irmão. E eu sei que o diabo é nojento e ele se aproveita nesse momento, né? Para trazer conversinha na cabeça. Mas Deus te chamou, irmãos, independente de quem falar com você ou não, você precisa ter participação. Amém? Você tem que ter participação. Fulano não falou comigo. Irmão, tenha participação independente de qualquer coisa. Vamos terminar aqui. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto verdes, que o dia se aproxima. Aqui nós sabemos que está falando a respeito daquele que vem e virá, a respeito de Cristo Jesus. Mas enquanto Jesus não vem, irmãos, existe uma manifestação nossa. Nós estamos numa igreja. Existe um crescimento não só natural, amém? Porque isso é inevitável quando você é fiel naquilo que Deus te confiou. Existe um crescimento. E esse crescimento precisa ser visível. Primeiro, o crescimento vem em você. Você amadurece, você cresce, desenvolve. E nada e ninguém vai te desestimular. Mas isso não te dá o direito de você viver só. Amém? Amém? Aleluia, irmão, existe um perigo em viver só. Em viver só, irmãos, é exatamente aquelas pessoas que se colocam e dizem: não, mas eu não preciso não. Eu não preciso de congregar, que a palavra diz: eu não preciso ir para a igreja não. Eu não preciso fazer isso não. Eu tenho uma palavra aqui. Amém, irmãos. Glória a Deus que você tem a palavra. E funciona. Mas existe algo muito maior que Deus quer compartilhar. Existe algo muito mais precioso que Deus tem para você. E você só encontra na unidade. Amém? Você só participa na unidade. É como a ceia, irmãos. A ceia do Senhor, nós sabemos que é trazer à memória aquilo que Cristo fez por nós. Mas também a ceia do Senhor é celebrar a unidade. Porque nós fazemos parte de um corpo, irmãos. Amém? Onde a palavra diz: onde Cristo é o cabeça. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos ligados. Glória a Deus. Vamos ler a esse respeito. Vai lá para 1 Coríntios. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 12. Essa é uma passagem que o pastor Bud sempre utilizava, sempre usava nas suas ministrações.
unidade. Amém? Glória a Deus. Você está pronto para ler sua Bíblia hoje? Aleluia. Capítulo 12, versículo 12 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constitui um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Diga, eu estou ligado. Você foi ligado, irmão, num só Espírito. Todos nós, todos aqueles que receberam Jesus Cristo, receberam o Espírito. Amém? Não só o Espírito, mas o poder, a dádiva, o presente, a capacidade. Irmãos, tem tantas coisas. Se eu for falar aqui, a gente passa o tempo que tem e não termina. Amém? Versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se dissermos ao pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Versículo 16. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todos fossem ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprove. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos aparecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Aleluia. Versículo 24. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. 26. De maneira que um só membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Versículo 27. Ora, vós sois de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governo, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Fala todos em outras línguas? Interpretam-nas todas? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Amém? Essa parte fala a respeito de dons que a igreja precisa desejar. Mas eu quero me atentar, irmãos, exatamente para essa participação que eu e você temos no corpo de Cristo. Amém? Eu preciso de você, você precisa de mim. Eu não posso chegar para você e dizer que não preciso. Amém? Embora seja o que você tenha feito ou não, mas eu preciso de você. Amém? Porque você, irmãos, faz parte do corpo de Cristo. Nós estamos ligados. Eu não posso, como a palavra diz, eu não posso dizer que eu não preciso da minha orelha. Tem partes no nosso corpo, irmãos, que muitas vezes a gente pode até não dar credibilidade, mas você precisa dela para viver. Amém? As unhas do seu pé, da sua mão, você precisa delas. Você não pode dizer que não precisa. Amém? Todas elas são importantes, todas elas constituem, amém, o corpo. Agora, se uma delas dói,
Todo o corpo sente. Você já levou uma boa topada? Eu já levei. Uma topada daquelas primeiras. Todo o corpo doeu. E isso não só foi um dia, não. Eu passei 2 dias sentindo dor. Agora, irmãos, esse mesmo sentimento que há nessa realidade, será que nós temos no corpo de Cristo? Porque a palavra diz que Cristo é o cabeça. Amém? Cristo é o cabeça. Nós estamos ligados no cabeça, que fazemos parte do mesmo corpo. Agora, irmãos, existem vários talentos. Amém? Eu sei que a palavra em seguida vem falando dos dons, chamados, pessoas específicas, né? Mas a igreja precisa desejar os melhores dons. Você precisa desejar. Aleluia! Eu sou pastor, mas aqui tem evangelistas, aqui tem mestres, e eu preciso de você, você precisa de mim. Tudo isso, irmãos, para a edificação do corpo de Cristo. Se o corpo de Cristo sofre, se uma parte do corpo de Cristo está sofrendo, toda parte vai sentir. Amém? Por isso que eu falei no início, irmãos, você tem participado mais com o teu próximo? Você tem atentado mais na vida dele? Sabe que tem pessoas no nosso meio que muitas vezes está passando necessidade financeira? Muitas vezes não tem o que comer. Você já atentou para isso? Não é verdade? É o corpo de Cristo. Nós fazemos parte dele. Amém? O mesmo sentimento, irmãos, que você levar uma topada e todo o teu corpo sentir, é o mesmo sentimento que você precisa ter em um irmão que está padecendo necessidade. Você entende isso, irmãos? Amém? Glória a Deus. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que você não tem se importado. Mas o que eu estou falando aqui é despertar em nós, irmãos, que nós fazemos parte de um corpo. Não é só você só. Você chega na igreja, senta na sua cadeira, glória a Deus. Não, irmãos, existe uma participação nossa. No momento de adoração, seja que, embora esteja a tua entrega, amém? Mas no momento do grupo de louvor aqui é um momento unânime, amém? Unânime de entrega. A entrega. Aleluia. Nós fazemos parte de um todo, irmãos. Nós fazemos parte de um corpo. E Cristo é o cabeça. Glória a Deus. Vamos para a palavra? Aleluia. Eu não posso ser uma igreja só, né? Cristo Jesus disse que eu sou a igreja. Aleluia. O apóstolo Paulo, irmãos, em um momento da vida dele, lá em Atos, até salvei aqui, Atos 9, Atos capítulo 9, o apóstolo Paulo, ele, quando começa a iniciar o seu ministério, né, no momento em que Jesus aparece a ele, ele cai daquele cavalo, naquela luz, e Jesus disse: Paulo, por que você me persegue? E Paulo não falou nada, né? Só recebeu aquilo. O que eu quero falar a respeito disso, irmãos, depois que Saulo, né, depois ele vai ser chamado de Paulo, ele teve um momento na vida dele, no início do ministério dele. E esse momento, irmãos, foi um momento crucial para a vida dele, que ele poderia desistir, que ele poderia parar. Vamos ler que você vai entender comigo. Atos capítulo 9, versículo 26. Glória a Deus. Diz assim: tendo chegado a Jerusalém, procuraram ajuntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam. Aqui está falando, temiam a Paulo. Os discípulos temiam Paulo, porque ainda estavam desconfiados a respeito de se realmente ele não estava ali para perseguir, para prender eles. Amém? Temiam, acreditando que ele fosse... Deixa eu continuar aqui. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. 27. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhe como ele vira o Senhor, no caminho
no caminho que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Versículo 28 diz assim: estavam com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregava ousadamente em nome do Senhor. Versículo 29, falava e discutia com os helenitas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram até a Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Então, nesse momento da vida de Paulo aqui, Deus primeiro levantou uma pessoa chamada Barnabé. Amém? Barnabé foi uma pessoa que sempre levantou Paulo. Foi Barnabé que introduziu Paulo, amém, aos discípulos, que trouxe confiança. Foi através de Barnabé. Amém? Mas aqui nós percebemos que ele foi enviado para Tarso. Amém? E ele passou um tempo lá. Mas a igreja começou a crescer. As manifestações dos dons, a manifestação do poder da palavra, daquilo que o Senhor prometeu, começou a se cumprir. E houve um momento em que Barnabé, ele estava presente, participou. E Deus sempre vai levantar uma pessoa, irmãos, para te levantar também. Amém? Agora existe algo chamado associação. O que é associação? É você aprender a buscar pessoas e se associar a elas. Amém? Você precisa se associar com pessoas que acreditam em você. Você precisa se associar com pessoas que levantam você. Porque em si consciência, irmãos, quem quer estar do lado de uma pessoa que só joga você lá embaixo, não desanima, não te anima, mas vive te desanimando? Quem quer isso? Ninguém quer. Então, nós vamos nos associar a pessoas que vai te levantar. Foi exatamente o que aconteceu com Paulo. No versículo 11, a partir do versículo 19, capítulo 11, versículo 19, diz assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente os judeus. Versículo 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falam também aos gregos, anunciando-lhe o evangelho do Senhor Jesus. Versículo 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. As notícias a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé. Olha só, enviaram Barnabé. Então, mais uma vez, Barnabé entra na história. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, o que Deus precisa de nós é um coração desejoso. É que você acredite que aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Aleluia! Você foi chamado por Deus. Você não está aqui por acaso. Você não está participando de simplesmente um culto. Entenda isso, irmãos. Entenda isso. Se nós aprendermos a entender cada vez mais isso, irmãos, nós vamos experimentar de grandes coisas. Porque verdadeiramente a palavra diz que Deus deseja compartilhar comigo e com você coisas preciosas, ocultas, coisas grandes, que está no coração dele. Aleluia! Mas existe de nós uma participação. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de nenhum de nós. Deus sempre vai levantar pessoas, irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Então enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortavam a todos a que com firmeza de coração permaneceram no Senhor. Aleluia! Aí no versículo 24, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se unia ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Olha só.
E ele partiu especificamente à procura de Paulo. Amém? Aleluia. Não desista, irmãos. Permaneça. Nesse tempo aqui, no momento que Paulo inicia o seu ministério, e nós podemos ver aqui quando chega esse momento aqui, que Deus levanta novamente Barnabé, era um momento em que Paulo vivia uma situação da sua vida crucial, mas acima de tudo, irmãos, ele permaneceu. Amém? Ele permaneceu. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, as respostas não são para aqueles que desistem, não. Nem para aqueles que param, desanimam. Eu e você estamos sujeitos a desanimar. Mas parar nunca. Desistir nunca. Amém? Porque existe uma essência em você. Porque o Espírito de Deus está em mim. O Espírito de Deus está em você. Amém? Então, o Espírito te convence a respeito da verdade. O Espírito, ele te anima a respeito da palavra. Agora, existe algo em nós, irmãos, que nós precisamos entender, que é aquela palavra que eu citei, associação. Associação não está só relacionada, irmãos, a pessoas, mas existe uma associação poderosa, que é você se associar ao Espírito. Como assim? O Espírito não está em mim? Está, mas existe uma entrega, uma associação, uma participação conjunta, visando o avanço e o crescimento. Amém? O crescimento, irmãos, é inevitável para todos nós quando nós estamos em linha com a palavra. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Barnabé, chegando a Tarso, começou a procurar Paulo. Aí no versículo 26 diz assim: tendo-o encontrado, levou para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosas multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Por causa do crescimento, por causa do testemunho, por causa do avanço. Amém? Aleluia. Aleluia. Será que Deus mudou, irmãos? Ele não mudou. A palavra diz que Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Existe uma intenção no coração de Deus. E esse movimento, essa intenção precisa estar no teu coração também. Amém. Aleluia. Quando a palavra diz, a alegria do Senhor é a tua força, porque é uma realidade, irmãos. Porque a palavra diz que o reino de Deus está em você. Existe um poder, uma manifestação que está em nós. Quando nós entendemos essa verdade, irmãos, e nós permitimos que isso tome forma dentro de nós, nós vamos começar a viver dessa forma. Porque não é a nossa alegria, é a alegria de Deus. Não é a nossa capacidade, é a capacidade de Deus. Não é o nosso poder, é o poder de Deus. Não sou eu, é Deus em nós. Amém. Aleluia. Se eu posso, irmãos, fazer grandes coisas em Deus, agora com você eu posso fazer muito mais. Amém? Aleluia! Eu e você podemos fazer grandes coisas. Aleluia! Agora, cuidado, irmãos. Cuidado. Guarda o teu coração. Nós sabemos que Provérbios fala a esse respeito. Sobretudo, guarda o coração, porque dele procede toda a saída da tua vida. Amém? Tem momento na nossa vida, irmãos, que a gente passa por situações ao ponto de desistir, de desanimar. Como eu falei, todos nós estamos sujeitos. Mas isso não nos dá o direito de desistir, nem de parar. Desanimar pode, né? Mas o Senhor é mais em nós. O Senhor é mais em você. Você sempre tem que olhar para Deus, irmãos. O autor e consumador da nossa fé. A palavra diz Cristo Jesus. O autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ler uma outra passagem aqui.
lá em Deuteronômio, não precisa abrir, eu vou citar aqui, mas se os meninos quiserem abrir aqui, Deuteronômio capítulo 30, 32, no versículo 30, a Bíblia diz que um põe 1000 para correr, né? Um põe 1000 para correr, 2 podem perseguir 10.000. Como assim? Que matemática é essa? É a unidade. É o poder da unidade. Se um põe 1000 para correr e 2 põe 10.000, quantos tem aqui essa noite? Amém? Irmão, sempre te associa. Amém? Sempre tenha pessoas que possam concordar com você em oração. Sempre tenha pessoas que possam acreditar em você. Sempre tenha pessoas que estejam na mesma fé que você. Você sabe, irmãos, que eu não posso estar compartilhando com qualquer um. Tem coisas, irmãos, que nós recebemos da parte de Deus que é só para mim, eu sei. Eu sei que tem coisas que Deus compartilha só para mim. Mas tem coisas, irmãos, que Deus compartilha para nós compartilharmos também. E esse compartilhar, irmãos, nós também precisamos ter cuidado. Tem pessoas que infelizmente, a gente pode até compartilhar, mas não recebe. Né? Não recebe, mas muitas vezes rebate aquela palavra. Então, irmão, não fala. Mas tem pessoas que você tem que compartilhar. Aleluia, glória a Deus. Em nome de Jesus. Porque a tua palavra é preciosa, irmãos. A tua palavra é preciosa. Você pode olhar para o seu irmão e dizer: a tua palavra é preciosa. Glória a Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos ler mais alguma passagem? Volta lá para Coríntios. Nós lemos Coríntios 12, 1 Coríntios 12. Aleluia. Glória a Deus. Agora vamos ler Coríntios 14, o 26. Capítulo 14, no versículo 26. A palavra diz assim, irmãos: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunires? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra revelação, outras línguas, e ainda outra interpretação. Aí diz assim: seja tudo feito para edificação. Amém? Só até aí. Seja tudo feito para edificação. Você percebe, irmãos, que os dons do Espírito foi dado para edificação do corpo. Amém? Diga: eu sou o corpo. Você é o corpo do Senhor. Amém? Cristo é o cabeça. Aleluia. Glória a Deus. Se eu sou o corpo e Cristo é o cabeça, existe coisas, irmãos, que nós temos participação. Aleluia. Existe coisas que é nosso, é direito nosso, porque Jesus disse isso. Amém? A palavra diz que eu e você somos herdeiros de Deus, mas co-herdeiro em Cristo das promessas. Promessas. Aleluia. Glória a Deus. No momento que Jesus chama os discípulos, ele põe a água à bacia e começa a lavar aos pés dos discípulos, né? Aí Jesus chega para Pedro e Pedro não permite Jesus fazer aquilo. Não, eu que tenho que fazer isso por ti. Aí Jesus disse: se eu não te lavar os pés, você não tem participação comigo. É a junção, irmãos. Você não vive só. Amém? Nós não vivemos só porque nós estamos ligados em Cristo Jesus, que é o cabeça. Aí Pedro: não só os pés, mas todo o corpo. Aí também Pedro, vai devagar, né? Pedro já esticou a baladeira. Mas estamos ligados, irmãos. Amém? Eu e você estamos ligados. Eu sei que isso se diz referente ao serviço, a servir. Amém? Que embora o lavar aos pés era uma prática dos servos, aqueles que serviam, era uma prática que não era para qualquer um,
Os servos, ou muitas vezes, era escravos que se lavavam os pés dos seus senhores, e Jesus faz essa demonstração de servo, contrariando tudo, todo o pensamento humano, porque Jesus veio trazer o entendimento, servir ao próximo, amar ao próximo. Jesus veio amar. Aleluia! Os judeus da época, os fariseus da época, criam na vinda do Messias. Eles acreditavam, porque isso já foi profetizado há muitos anos. No Velho Testamento nós encontramos profecias a respeito do Messias. Amém? Mas a Bíblia diz que eles não reconheceram Jesus como Messias. O Messias para ele era aquele que viria reinar e trazer julgamento. Mas Jesus veio para amar, amém? Amar, libertar e se doar. Agora, irmãos, nós não somos diferentes. A Bíblia diz que eu e você somos luz dessa terra, somos sal dessa terra. Amém? Nós estamos aqui para fazermos a diferença. Que diferença é essa? Amar, se importar, se colocar no lugar do outro. Amém? Você entende, irmãos, essa palavra? Essa palavra está alcançando o teu coração? Amém. Glória a Deus. Porque você é filho de Deus, irmãos. Nós somos filhos de Deus. Aleluia. Você entende isso? Você é filho de Deus. Como filhos, nós temos participação de direitos diante de Deus. Amém. Hoje nós temos livre acesso à presença do Pai. Nós temos liberdade na presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu vou parar por aqui. Eu sei que você está sendo grandemente abençoado. Romanos capítulo 11, versículo 36, diz assim: Deus está acima de tudo e de todos, pois todas as coisas foram criadas por Ele, e tudo existe por meio dEle e para Ele. Aleluia! Amém? Você pertence a Deus, nós pertencemos a Deus. Aleluia! Amém. Queria convidar você a ficar em pé, queria chamar o grupo do louvor.